Seu direito. Olha, uma das grandes dificuldades hoje das pessoas que estão afastadas, né? Às vezes precisam renovar esse afastamento, ou então para voltarem a trabalhar, é agendar a perícia médica e ela não acontecer. Esse fim de semana houve um mutirão em todo o Brasil. O número aí de cerca de 37 mil pessoas inscritas, mas ainda existe uma fila para as perícias médicas. Esse é o assunto de hoje no quadro Vida e Aposentadoria com a advogada especialista em direito previdenciário, Adriana Zanardi. Olá, doutora Adriana, boa tarde, bem-vinda mais uma vez, prazer tê-la aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, Thalita, Oi, boa tarde, doutora. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Até porque não estamos precisando de perícias médicas, né, doutora Adriana? Porque Graças a situação não é fácil, né? Não tá fácil para ninguém. Tem um tempo médio aí de espera que o INSS passa para o segurado e esse tempo é cumprido, doutora Adriana? Olha, nos últimos meses tem sido aí algo em torno de 6 meses, um pouco superior a isso, para quem dá entrada e marca uma perícia. Por isso que vem ocorrendo, e já não é o primeiro, esses mutirões, né? O governo vem tentando fazer isso para diminuir as filas. Mas isso por si só não é suficiente, porque há uma deficiência de servidores e há um aumento, né, ao contrário, na outra ponta, do número de demandas. Então é difícil esse equilíbrio. Uhum. E que tipo de situação social, né, o INSS tem identificado entre os segurados que aguardam há meses? Como é que tem sido sido tratada essa questão, doutora? Olha, a princípio não há como a gente cravar uma resposta para saber exatamente o critério, mas em tudo que a gente tem conhecimento aqui e verifica, eles tendem a priorizar os casos mais urgentes. Isso tanto nos benefícios por incapacidade, quanto os benefícios de assistência, né, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS também. Doutora... Porque o LOAS, quando é para deficiente, há que se ter a avaliação médica para constatar e confirmar essa deficiência. Eu queria saber se tem uma diferença entre a perícia inicial e a perícia de revisão nesse tempo de espera aí de, que em média 6 meses, né? Como a gente tem dito aqui. Não tem basicamente uma diferença, tá? Não tem como a gente separar isso. Essa média ela é nacional, né? Vamos dizer assim. Pelo que eu vi das cidades na listagem do mutirão desse final de semana, só aqui na nossa região foi, acho que Jundiaí, Bragança Paulista e Itapeva, mais próximas, né? Tem algumas outras cidades ainda aqui do estado de São Paulo, mas foram poucas. Dessa vez, os estados mais contemplados foram lá para o Nordeste e região Norte. Significa que tem um déficit de profissionais, né? Para precisar fazer o mutirão no sábado, né? Tem, e muito grande. Acho que esse, ao sábado, salvo engano, é o segundo ou terceiro. E dessa vez, você vê que a fila, ela gira em torno de uns 3 milhões de pedidos, segundo o levantamento que a gente tem. E nesse final de semana, a ideia era contemplar 37 mil segurados. Então, está muito distante um número do outro, né? Sem dúvida. E aí, o que a gente poderia dar de dica para quem não conseguiu ou não sabia desse mutirão, ou ficou sabendo, já não havia mais tempo hábil de se inscrever e tentar antecipar a sua perícia? Liga no 135, diz que tentou participar ou que não ficou sabendo e tenta, de alguma forma, antecipar essa perícia que está marcada mais para frente. O que a gente vê também no dia a dia é o seguinte: cidades menores, como aqui em Campinas, na região, a gente tem Pedreira, Amparo, Valinhos, é mais fácil, às vezes, de você ter datas. Então, talvez uma pessoa que resida em Campinas, que é um grande centro, tentar agendar uma perícia, se tiver condição de se deslocar, né, naturalmente, para uma cidade menor aqui na região, que talvez tenha sucesso nessa antecipação. É uma hipótese, a gente, às vezes, consegue. Uhum. E pode tentar também pelo aplicativo, não só pelo 135, na parte de agendamentos e solicitações. Vai ter lá a perícia agendada e aí tenta reagendar ou remarcar para ver se consegue uma data de forma antecipada. Mas a pessoa às vezes tem medo de perder a data que já está marcada, né?
Não, mas aí se ela não concluir na hora do agendamento, não tem como ela perder. Ela vai só se efetivamente se confirmar a nova data. Aí ela dá o ok. Não tem como ela ficar sem essa data, que o sistema vai amarrar isso daí. Uhum. Doutora, e o atraso, ele pode comprometer de alguma forma o acesso aos benefícios? Compromete na medida que compromete o dia hoje da pessoa. Ela está precisando daquele dinheiro para, às vezes, uma subsistência mesmo, né? Para sobreviver. Então, na medida que esse benefício demora a ser concedido, a pessoa vai ficando numa situação financeira e diária aí de sobrevivência complicada. Mas se o benefício for concedido, ela vai receber desde o momento em que ela requereu e agendou. Então, é desde o requerimento ela vai receber esses atrasados. Mas como eu costumo dizer para os clientes, às vezes dinheiro nenhum que você recebe hoje vai pagar o que você passou ao longo do tempo que você ficou esperando, mas faz parte do processo, não tem outro mecanismo a não ser essas tentativas. E o INSS, como vem nessa tendência também de fazer esses multirões, é importante também que o segurado fique atento a essas notícias, né? Para poder se inscrever na medida em que ele ouve, fim de semana tal vai ter mutirão, liga no 135 e tenta a sua antecipação, que é a única forma de tentar melhorar esse quadro, porque hora que você entra no sistema, naturalmente a pessoa vai pegar a primeira data que tem disponível, né? Só que às vezes a primeira data é daqui 4, daqui 6 e tudo mais, e aí essa fila vai aumentando. Exatamente, né? E tem alguma outra alternativa legal para que o segurado consiga ter algum benefício se a perícia ainda não foi marcada? Não tem. É só benefício por incapacidade, benefício assistencial de deficiente é só com a passagem pela perícia médica. Não tem como ela conseguir a antecipação do benefício se ela não passar por essa perícia, que depois vai ser analisada pelo servidor os critérios, né, para concessão do benefício após a realização da questão médica. O que a gente normalmente também recomenda é fazer um registro no Fala BR, na ouvidoria do INSS. Isso tem funcionado bastante para casos que estão demorados, tá? Então é uma alternativa também. Olha, minha situação é grave, anexa o atestado, anexa tudo, conta um breve relato da situação para poder ver se antecipa. E sobre esses atrasos, doutora, existe um prazo previsto máximo em lei para poder ali ser feita a perícia, a realização da perícia? Então, normalmente o INSS ele tem 45 dias, por mais 45, para analisar os benefícios, vamos dizer assim, né? E aí, quando ultrapassa esse prazo, é essa a alternativa que nós damos. Reclamar no Fala BR ou, no caso das perícias, realmente tentar uma antecipação, porque às vezes, por exemplo, tem alguém que remarcou, aquela data ficou vaga no sistema. Aí tem que ter muita sorte, né? Na hora que você liga no 135, de repente alguém ter desistido, alterado a dela para ou antes ou depois, e aquela data ficou vaga. E aí você consegue fazer esse encaixe. Mesmo na questão do mutirão. Pode ser que tinha, sei lá, 37 mil vagas para esse mutirão que aconteceu no final de semana. Suponhamos que algumas pessoas não tenham comparecido por qualquer situação de última hora. Essa vaga está lá disponível, então pode ser que você consiga uma antecipação e eles encaixem isso aí no cronograma de perícias. Bom, a gente já abordou aqui a questão da falta de peritos, né, doutora Adriana, e recentemente, há poucos meses teve greve, né, no INSS, né? Além das pessoas Sim. que pedem para sair, né, de exoneração, pessoas que se aposentam, como é que Sim. fala ironicamente, né, pessoas que se aposentam e tem que fazer, trabalham no INSS, as pessoas que foram prejudicadas que tinham perícias agendadas para essa época, o próprio INSS reagendou, elas têm que ir atrás, como é que funciona para esse público especificamente? Sim, em tese o INSS faz a remarcação e a pessoa recebe isso lá dentro do aplicativo ou por e-mail, se ela deixou um endereço de e-mail, tá? Jamais por WhatsApp, né? Por conta daquelas questões dos golpes que a gente também está sempre Sim. aqui falando de forma reiterada. Mas também é sempre importante a pessoa estar acompanhando no aplicativo ou ligando no 135 para saber se aquela data dela está preservada, né? Não é agendar e esquecer. Porque como tem esses mutirões, esses acertos e às vezes até algum reagendamento,
pode acontecer dela ser comunicada e não ver o comunicado e perder a perícia, se ela foi antecipada, por exemplo. Então, para quem tem algum pedido dentro do aplicativo do Meu INSS, é sempre bom, de forma reiterada, acompanhar, para não ser pego de surpresa e perder a oportunidade de estar numa perícia ou de apresentar um documento numa eventual exigência e tudo mais. E todos esses dados para poder acompanhar, né, ali é no Meu INSS. No aplicativo ou pelo 135, exatamente. No aplicativo Meu INSS ou pelo computador também no site do Meu INSS. Tá funcionando o aplicativo normalmente, doutora Adriana? Tá, tem funcionado nos últimos dias, tá bem tranquilo. Não temos tido, pelo menos por aqui eu não tive instabilidade, tô conseguindo fazer meu trabalho aqui. Ah, que ótimo, né? Então, o segurado ele não precisa ir sempre presencialmente, né? Ou ser empurrado para isso se ele tiver alguma dificuldade. Não, inclusive nem recomendo que vá, porque ele vai chegar lá e ele não vai conseguir ser atendido se ele não tiver um agendamento. Ele vai falar, a pessoa que vai atender vai falar, não, você tem que ver isso no aplicativo ou no site. Então, antes de se dirigir a qualquer agência para resolver qualquer problema, aplicativo ou 135 se realmente precisar falar com alguém. Não vá se deslocar, gastar numa passagem, às vezes está já numa situação difícil, sem saber se vai poder ser atendido, que via de regra não vai, porque todo atendimento hoje presencial demanda um agendamento. Tá certo, só vou recapitular aqui pra gente encerrar. Se a pessoa estiver na fila de espera, não tem o que ela fazer, né? Ela não consegue ter, não existe nem o, como é que fala depois, quando você recebe o retroativo, e também não tem nenhuma ajuda de custo para ela enquanto tá esperando a perícia, né? Não, a única saída é insistir em tentar reagendar para antecipar ou fazer as reclamações na ouvidoria se realmente já passou de um tempo assim, 45, 60 dias, mais que razoável aí para o INSS ter apreciado se for uma situação de doença grave, entendeu? Sim, Porque há casos e casos, infelizmente, né? Então, é a prioridade da prioridade, porque é uma doença, a pessoa está precisando do benefício, aí você tem que priorizar algumas situações. E é isso que eles tentam fazer aí nesses mutirões. Agora, quem está afastado do trabalho, por exemplo, e está recebendo pelo INSS, se não tem a perícia marcada, continua recebendo mensalmente? Não, porque tem benefício que ela já tem uma alta programada, né? O segurado já sai da perícia sabendo quando ele vai ter alta. Aí ele tem que entender se vai valer a pena fazer o pedido de prorrogação ou se ele efetivamente vai estar apto a voltar a trabalhar naquela data de alta. Se ele não pediu a prorrogação, ele tem que voltar ao trabalho, tá? Aí se sentir que não está em condições, ou o médico do trabalho da empresa fala, não, você não está apto para retornar, aí ele tem que insistir com a prorrogação ou um novo pedido, valendo dizer que, sempre nessas hipóteses, é importante comunicar o empregador que está buscando o benefício previdenciário, enviar por e-mail ou por WhatsApp o protocolo ou do pedido de prorrogação, ou do recurso, ou do novo pedido, para que não haja situação de caracterização de abandono de emprego, né? Não dá simplesmente para você correr só para o lado do INSS e esquecer que existe a empresa. Tem que estar ali informando todo o tempo, passo a passo, o que está sendo feito para buscar esse benefício. Exatamente. Muitas dúvidas tiradas aqui hoje sobre perícias médicas no INSS com Adriana Zanardi, advogada especialista em direito previdenciário. Muito obrigado, doutora Adriana. Boa semana. Até um próximo Vida e Aposentadoria. Obrigada, gente, pela oportunidade e um abraço a vocês. Boa semana. Até mais. Um abraço. Agora 3h24.